como disse o ministro Gilmar Mendes na votação dele, a maior mentira jurídica de 500 anos de história do Brasil. Eles construíram uma mentira para afastar a presidenta Dilma e para me prender para que eu não pudesse participar do processo eleitoral em 2018. E eu tive toda a paciência do mundo. Agora que está provado, quero provar para a sociedade que as mentiras foram contadas contra um ex-presidente da República. Eu fico imaginando quantas mentiras são contadas todo dia para pessoas que são presas nas favelas, para meninos negros que nunca roubaram nada e que são presos e não têm o direito de ter um advogado. Eu quero que esses jovens continuem acreditando que é possível ter justiça, que é possível que a justiça seja justa para eles. Ninguém deveria ser preso sem passar pela mão de um juiz. E eu disse ao Moro: vocês estão condenados a me condenarem porque deixaram a mentira ir longe demais. Como é que é possível fazer a imprensa pedir desculpa? Como é possível fazer a imprensa mudar de posição? Ela acreditava prioritariamente nas mentiras do Ministério Público, nas mentiras do Moro, e ela chegou a construir o Moro como se ele fosse um Deus. Um Deus, uma figura soberana, uma figura ungida pelo Deus da honestidade, uma figura ungida por um Deus que não existia. E eu dizia: esse Deus é de barro. O Deus de barro está desmontado para o bem da sociedade brasileira. Para o bem. Eu sei que é difícil as pessoas compreenderem. Eu sei que é difícil muitos jornalistas que me chamavam de ladrão e chamavam o Moro de Deus. Eu sei que é difícil pedir desculpa. A palavra desculpa é uma palavra simples, mas para utilizá-la as pessoas têm que ter grandeza. E nem todo mundo que acusou tem a grandeza de pedir desculpa. Tenha paciência, sabe, de uma pessoa que agradece a Deus todo dia ter chegado onde eu cheguei. Eu tenho paciência que a justiça volta a funcionar para garantir a todos o direito de julgamento justo, e eu vou continuar a minha vida. Eu vou continuar brigando para tentar mostrar todas as calúnias que foram feitas, aos prejuízos que a economia brasileira teve nesse período de loucura coletiva. Ou seja, isso já aconteceu em outros momentos da história da humanidade. Eu não fui a primeira e nem serei a última vítima da loucura de uma imprensa menos preocupada com a verdade, mas mais preocupada em condenar politicamente um presidente que cometeu um crime bárbaro. Fazer com que as pessoas pobres fossem incluídas na escala de desenvolvimento desse país. Um presidente que cometeu o crime de querer que filha de empregada doméstica fosse ser médica na universidade, que filho de pedreiro fosse ser engenheiro, que filho de coveiro fosse ser diplomata. Um presidente que garantiu que os negros tinham o direito de entrar na universidade porque o governo tem uma dívida histórica com 350 anos de escravidão. O presidente que cometeu um crime porque resolveu garantir que todo brasileiro pudesse tomar café, almoçar e jantar. Um presidente que cometeu um crime de fazer com que o Brasil virasse protagonista internacional e, junto com a China, junto com a Rússia e junto com a Índia, criou os BRICS, junto com a África do Sul, sabe? E eles sabiam que eu queria construir, sabe, junto com a China e com a Rússia, uma nova moeda. A gente não tem que ficar refém do dólar para a nossa política comercial. Quem é que inventou o dólar como moeda do comércio mundial? Foi os americanos. Por que não podemos criar uma outra moeda para garantir um comércio mais justo e a gente não ficar dependendo do dólar? Então, esses crimes todos eu cometi. Eu cometi o crime de acreditar que era possível construir um outro país. Um país com crescimento, com distribuição de riqueza, com geração de emprego, com investimento na educação, com investimento na saúde. Então, eles acharam que um criminoso que faz tudo isso não pode voltar a governar, porque a elite brasileira ainda tem a cabeça na escravidão. Para eles não acabou a escravidão ainda. Para ele, negro ainda é cidadão de segunda classe. E eu não me conformo com isso.